Bom dia! Muito bom estar aqui hoje, nessa abertura, né, do quarto Smart City Happy Citizens World Summit. É um sonho a gente estar realizando esse evento presencial pela primeira vez. Né? As 3 primeiras versões foram online e foi muito bacana, né? Muito conteúdo interessante, inovador para mexer com a cabeça, né, da gente e entender porque é que a gente mistura todo mundo no mesmo balde de salada, né, de odonto, de arquitetura, de tecnologia, de segurança, de direito, né, e eu brinco e digo assim, ó, se você achou que está interessante é porque você também cabe aqui dentro. Então venha, né, não importa qual é a sua área, e assim a gente vai ampliando o conhecimento. E foi com essa mistura toda que a gente chegou nesse tema que a gente trabalha na Baiome. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou Patrícia Fraga, sou daqui de Salvador. Então, trazer o evento para Salvador, quando deram a ideia assim, não, presencial vai ser aqui. Pensei nem 2 vezes, né? Aí eu digo, vamos trazer para a terrinha o evento, e que é uma alegria, né, ainda dobrada. Então, eu sou baiana, né, sou terapolitana, formada aqui na UFBA em Arquitetura e Urbanismo, não vou dizer quando. E depois disso, viajei pelo mundo, morei em vários lugares, conheci várias culturas e fui me metendo, né, em todo lugar que parecia que tinha algo interessante. E por isso, essa multidisciplinaridade que foi, né, permeando esse nosso trabalho. E aí, lá, 15 anos atrás, já trabalhando com cidades inteligentes, com tecnologia na construção, educação, tinha uma pulguinha que futucava e dizia assim, mas está faltando alguma coisa. E aí esse está faltando alguma coisa que eu fui buscar em outros lugares, né, com outros profissionais, com outros conhecimentos que, né, eu não tinha para a gente construir. E por isso que hoje estamos todos aqui reunidos, construindo esses novos conhecimentos. E aí a gente vem para o tema da nossa apresentação de hoje, puxando para o tema do evento, né, que é Cidades do Futuro. Então, a gente vem para o tema, né, da nossa apresentação, que tem a ver com o tema do evento, Cidades do Futuro, superando desafios. E aí eu trago aqui qual é o futuro que queremos. E às vezes a gente fica, né, falando assim, não, porque a gente está trabalhando para o futuro, a gente está sempre trabalhando para o futuro, né? Mas que futuro? Que futuro é esse? O que é que a gente visualiza nesse futuro? Há 15 anos atrás, quando eu estava, né, nesse caminho das cidades inteligentes, a gente falava de um futuro que nesses 15 anos, a gente diz assim, algumas coisas deram certo, outras precisam, né, ser repensadas. Por isso a gente está aqui para falar sobre esses desafios, né, e como é que a gente supera esses desafios. E aí eu trago aqui um pouco do nosso estudo que a gente vem desenvolvendo durante esse tempo, né, ao longo desse tempo, e que nos trouxe aos 6 pilares para construir ambientes inteligentes e felizes. Né? E eu vou falar um pouquinho, né, o que são esses 6 pilares e como a gente chegou lá. Que futuro nós queremos? Eu já falei, né, quem sou eu. Vou passar esse aqui, não precisa falar tudo, depois vocês vão ter que pesquisar. A gente fala as cidades do futuro, né? Além da tecnologia. Porque quando a gente fala de futuro, desde 30 anos atrás, né, sempre que a gente falava de futuro era os Jetsons. Né? É tecnologia, a gente está sempre pensando, né, em inovação. Mas qual é o caminho realmente para chegar onde a gente quer? Será que a gente sabe onde é que a gente quer chegar? Que cidade a gente vem desenhando? Que se a gente ainda tem tantos desafios para superar, é porque o caminho que a gente fez ainda não está onde a gente gostaria. Né? Então temos aí que observar o que é tecnologia, que tecnologia a gente precisa. E se realmente essa tecnologia, que a gente está usando, ela está nos fazendo mais felizes, ela está melhorando a nossa vida. Né? E que tecnologia e aonde? Porque a gente está falando aqui, nós estamos em Salvador, né? Temos
sites de vários lugares do mundo. Com certeza, o que a gente está falando de tecnologia aqui não vai ser a mesma coisa, né, na Europa, na África, na Ásia, nos diferentes pontos, ou até mesmo aqui dentro do Brasil, né, nas diferentes regiões do Brasil. O nosso trabalho, o nosso olhar, ele começa e termina no ser humano. E quando a gente fala de tecnologia, de inovação, a gente está fazendo isso para quem? Para nós. Né? Então, o olhar ele tem que voltar não para a tecnologia, mas sim para o ser humano. Né? E qual é o objetivo de todo ser humano? É ter o iPhone 17? É saber usar, né, computador de ponta? É viajar para a Lua? Ou será que o objetivo assim que permeia quase todo mundo é ser feliz? Alguém aqui quer ser infeliz como objetivo de vida? Não, né? Então, temos um ponto em comum. Então, a gente vai, né, discutir, né, que cidades são essas que a gente quer e o que é que a gente precisa. Aí a gente vem falando dos desafios. Né? Se a gente for olhar toda a parte boa do desenvolvimento, tudo que a gente já alcançou, aí a gente olha até que ponto tudo isso, né, está nos ajudando ou não. Quais são os desafios que a gente tem hoje? Talvez esses desafios que a gente apresente aqui são só alguns. Né? Vocês se identifiquem na vida de vocês, na cidade de vocês, ou com quem vocês conhecem. Né? Sempre tem um amigo, um primo, um parente, às vezes não é a gente, mas a gente identifica lá. Né? Ambientes que adoecem, né? Muitas vezes o lugar em que a gente mora, seja o ambiente fechado, seja a própria cidade, né? Muitos fatores que nos causam doenças, e esses fatores são inúmeros, desde o trânsito que vai te dar estresse, né? A poluição, aos ambientes insalubres e por aí vai. Né? Problemas de saúde mental que tem crescido absurdamente, talvez a gente até diga assim, paralelo à tecnologia. E hoje a gente já fala e diz assim, será que realmente é dessa forma que a gente deve usar essa tecnologia? Então a gente já tem alguns exemplos, estava até comentando recente, que já se fala muito do uso das telas para crianças e adolescentes, que é um problema e é um perigo, mas continua, né, se usando. Hoje está voltando o telefone fixo para principalmente crianças e adolescentes, só que uma nova tecnologia, usando Wi-Fi, mas é um telefone fixo que fala entre telefones, então ele não fala com qualquer pessoa. Então, eu acho que são os ajustes, né, entre a tecnologia que a gente tem, os problemas que foram gerados e o que a gente pode resolver. Ambientes que não são tão acolhedores. Em quantos lugares a gente vai pela cidade, né, pelas ruas, e você diz assim, nossa, isso aqui não me faz bem. Eu moro na Flórida e lá, né, eu critico muito porque Estados Unidos, de modo geral, ele não é feito para pessoas, ele é feito para carros. Então, eu vou levar o meu filho na escola andando às vezes, e ele tem 10 anos e ele já escreveu um artigo para a revista do Smart and Happy Environments, falando sobre o trajeto de caminhar até a escola. Por quê? Porque não tem árvores. As árvores, elas não dão sombra na calçada. Tem árvore? Tem, mas é para dar sombra para a grama, não para as pessoas. Então, tem ciclovia, tem uma ciclofaixa, super perigosa. Recentemente morreram 2 adolescentes atropelados nessa ciclofaixa. Então, esses ambientes, realmente, eles precisam, né, ser repensados para acolherem o objetivo deles. Falta de pertencimento. Esse é um item que eu acho super importante, a gente vai atrelar depois que eu falar sobre vitalidade comunitária. Quando a pessoa ela não se sente pertencente àquele ambiente, ela não vai cuidar, ela não vai se sentir bem, ela não vai querer ficar lá. Então, isso gera também outros problemas. Desigualdades e tensões sociais. Isso a gente vê, né, em diversas partes, e são questões que precisam ser resolvidas. Mobilidade, acessibilidade, uso ineficiente de muitos espaços. A
Às vezes a gente precisa de espaço para algumas coisas e às vezes a gente tem outros espaços que estão completamente ociosos, né, sem um uso inteligente. E aí, diante desse cenário, a gente chega na metodologia Abayomi. Aí, só para dizer, Abayomi foi uma palavra assim, bem escolhida, que a gente foi pesquisar, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, falando sobre idiomas. Eu gosto muito de estudar idiomas. E para criar Abayomi, eu queria algo que transmitisse o objetivo da gente dentro do trabalho que a gente desenvolve. E Abayomi vem do Yorubá, significa aquele que traz a felicidade. Então, esse é o propósito, né, da gente juntar todo esse conhecimento que a gente tem para ajudar as pessoas a viverem melhor e mais felizes. E, como eu falei, né, o olhar no ser humano. Aqui a gente tem um desenhozinho da metodologia Abayomi, que a gente tem o cidadão no centro, e a gente trabalha, eu vou falar um pouquinho dos pilares, que são os 6 pilares, né, que o tema da apresentação, esses 6 pilares para ambientes inteligentes e felizes. O primeiro pilar é exatamente focado no ser humano, que a gente trabalha cidadania consciente. Aí a gente tem os espaços físicos, espaços digitais, gestão inovadora, comunicação inteligente, relações humanas, saúde e bem-estar. Aí eu vou dar uma passada rapidinho aqui, só para vocês entenderem como é que a gente mistura tudo isso. Se a gente está falando de cidades inteligentes, de ambientes inteligentes, então, nosso primeiro pilar, né, a cidadania consciente, se a gente não trabalha o ser humano, não adianta a gente querer trabalhar o espaço, não adianta a gente querer trabalhar a tecnologia, porque a gente não vai alcançar aquilo que a gente desejaria. Mesma coisa, você pega um aparelho de, né, última tecnologia, o iPhone, a gente está brigando ali com o iPhone 14, imagina se chega o iPhone 18 e a gente não aprendeu a usar. Né? Muitas vezes a gente chega com a tecnologia, mas a gente não preparou a pessoa. A gente chega com a novidade, mas a pessoa não está preparada. Nós não estamos preparados, nós não temos o conhecimento para aquilo. Nós não temos o amadurecimento pessoal para aquilo, não temos o amadurecimento emocional, não temos o equilíbrio socioemocional. Então tudo começa na gente. E para a gente saber, né, como é que a gente vai ser feliz, onde é que a gente quer chegar, volta aquela perguntinha lá do começo, né? Que cidade é que nós queremos para o futuro? A gente precisa primeiro saber quem somos nós, quem está ao nosso redor, para a partir daqui a gente ir mais adiante. Então o primeiro ponto é, né, o cidadão. Autoconhecimento, consciência, né, das pessoas que estão ao seu redor e a consciência situacional. Aqui no Brasil a gente não fala muito de consciência situacional, talvez o pessoal de segurança, né, fala um pouquinho mais. Nos Estados Unidos a gente fala muito porque existe exatamente essa preocupação com a segurança, e a consciência situacional é você saber aonde você está e o que é que tem ao seu redor. Então, alguém aqui sabe onde é a saída de emergência dessa sala? Pois é, tem uma aqui, tem outra ali, tem as janelas. Então, né, um pouco assim, é preciso, né, a gente ter, começar por aí. Se a gente quer mudar o ambiente, se a gente quer mudar a nossa cidade, a gente tem que conhecer, né? Sair da sua casa para o trabalho, da sua casa para, né, a escola, ou para a casa dos parentes e tal. A gente tem que conhecer. Aí me lembrou um caso até interessante, no ano passado, a companhia de telefone da gente ficou fora do ar, aí não sei quanto tempo, né? Mais de 24 horas. Teve gente que não conseguiu voltar do trabalho para casa, porque não tinha GPS. Então é uma coisa que é pra gente realmente pensar. Aqui em Salvador a gente está mais acostumada a não usar GPS, né? Mas será que sabe ir para onde você precisa se você não tiver a tecnologia? Então, isso também faz parte da consciência situacional. Né? Nosso segundo pilar, espaços físicos e digitais. O ambiente em que a gente vive. E hoje, com toda essa tecnologia, é conectado uma coisa com a outra. Né? Então, a gente tem que olhar o ambiente. Esse ambiente, ele influencia na nossa vida. Sabe? Você lembra aquele lugar que você diz assim, só de imaginar que eu, né, vou para aquele lugar, você já muda o humor? Ou o contrário também, né? Já de imaginar que você vai para aquele lugar, você já acorda desesperado que você vai ter que ir para lá. Então, o ambiente, né, ele trabalha. Ele comunica, né? Você está o tempo inteiro se comunicando com esse ambiente. Vocês, para chegarem aqui no prédio, vocês, né,
viram onde era a entrada, vocês viram o elevador, né? Vocês passaram, vocês chegaram aqui, tem ar-condicionado, então vocês sabem que isso aqui vai ser um ambiente que vai estar fechado, então vai estar comunicando, sempre está comunicando o tempo inteiro, né? E o ambiente físico e o digital, ele tem que estar conectado também e conversando da mesma maneira. A gente está fazendo aqui o evento no ambiente físico, mas a gente tem a parte do digital também. Então ele tem que estar conversando. A gente tem o pessoal aqui da área de odonto, né? Você tem o seu consultório de odontologia físico para atender o seu cliente, mas você tem o consultório online, né? Seja para marcação de consulta, seja para o cliente olhar a agenda, seja para informar os resultados de exame, alguma coisa assim. Então essas duas coisas eles têm que conversar, porque fazem parte do mesmo ambiente. Nosso terceiro pilar é a gestão que a gente chama de gestão inovadora. Porque para a gente trabalhar todo esse contexto que a gente está falando, o gestor, ele tem que estar entendendo do que você está falando, para ele ter essa visão também e desejar, né, conhecer algo melhor e trabalhar diferente. Né? Quando você pega aquele gestor que diz assim, não me vem trazer coisa diferente não, porque vamos continuar do mesmo jeito que já está, porque está dando certo. Às vezes sim, mas você só inova se você realmente estiver aberto a ouvir outras opiniões e ouvir outras coisas. Né? Então a gente precisa de visão ampla, né? Não só dali daquele ambiente que ele está. E por isso que é muito interessante, né, a gente ver pessoas de diferentes áreas aqui, né? Muitos gestores, empresários, e você está ouvindo, né, outros conhecimentos para poder aprimorar, melhorar até as suas decisões, então para você tomar decisões inteligentes, né? Preparar para o imprevisto. Isso eu acho que é uma coisa também, que é uma novidade que a gente traz dos Estados Unidos, eles têm muito preparo disso. Recentemente eu tirei a certificação que é de resposta à emergência, e eu descobri que grandes empresas, grandes hospitais, diretores, eles têm que ter essa certificação de resposta à emergência. Né? Se acontecer alguma coisa, por quê? Porque o gestor, ele tem que cuidar da sua equipe. Então, se tiver um incêndio, se tiver um alagamento, se tiver uma invasão, se tiver qualquer problema, faltou luz e você tem que resolver, né? Você tem que dar assistência à sua comunidade. Então, é um olhar diferente do gestor. E isso é cuidar de pessoas, né? Não é só a parte financeira, burocrática, né? É um pouco mais. Gestão inovadora é antecipação, cuidado e visão de futuro. Não é só tecnologia. O nosso quarto pilar é a comunicação inteligente. A gente se comunica o tempo inteiro de todas as formas. Né? E a gente trabalha a comunicação também de todas as formas de comunicação. Então, se a gente for imaginar durante o dia, a gente, né, se comunica o tempo inteiro com todas as pessoas, mesmo que a gente não esteja falando nada. Né? A mesma coisa do trajeto. Você, para sair de um lugar para outra, a cidade está se comunicando com você para lhe mostrar para onde você vai. Né? O que é certo, o que não é. Nosso outro pilar é o de relações humanas. A gente falou, né, um pouco mais cedo aqui no nosso buchicho aqui. Relações humanas é talvez um dos itens também muito importantes, porque nós estamos o tempo inteiro nos relacionando com muitas pessoas, seja no físico, seja no digital. E essa relação, ela vai influenciar no ambiente, o ambiente vai influenciar na relação. Até que há algum tempo atrás, quando começaram a falar dos ambientes da Google, né, todo mundo queria trabalhar na Google. Por quê? Porque era um ambiente acolhedor, porque era diferente, porque favorecia, né, esses relacionamentos. Então, é um dos elementos que a gente precisa, né, observar. E o nosso sexto pilar é saúde e bem-estar. Então, as cidades, os ambientes, seja os ambientes construídos, o meio de transporte que a gente usa, né, o nosso caminhar, o nosso edifício, né, a nossa casa, né, até esse auditório aqui, ele pode estar favorecendo ou prejudicando a sua saúde. Então, esses são, né, são dados a serem observados e vai além só da contaminação do ar. Né? Às vezes é o barulho, às vezes é a iluminação, às vezes é o ruído, às vezes é o que passa de um lugar para o outro. E
né, todo esse olhar realmente multidisciplinar para o ambiente, ele vai, né, poder, né, se a gente trabalhar direitinho, a gente vai resolver até alguns problemas de saúde, né, de bem-estar. E com isso aqui a gente acredita que a gente consegue desenhar um ambiente feliz. O que é que nós construímos olhando esses 6 pilares da maneira que a gente analisa, né? Cidades que acolhem, cidades que inspiram e cidades que fazem bem. São aquelas cidades que, assim, aquele lugar onde você quer morar, sabe aquele lugar dos sonhos que você quer morar? É aqui. Que você quer, você diz assim, eu quero ir para lá, eu não quero sair de lá. Por quê? Por que a gente tem tanta migração, né, no Brasil, no mundo, e sempre teve? Porque as pessoas querem sair para um lugar melhor. Querem sair para condições de vida melhor. Querem sair porque aquele lugar ali não está bem. Então, se a gente pode trabalhar esses ambientes, né, para que as pessoas possam usar os recursos disponíveis de maneira inteligente, pode ser tecnologia, talvez não. Talvez seja recursos humanos, né, talvez sejam os recursos naturais. Então, o que a gente fala de cidade inteligente é aquela cidade que faz uso dos recursos disponíveis para alcançar os objetivos principais da cidade, das pessoas. E as pessoas felizes são aquelas que vão conseguir, a partir de todo esse contexto, ser ativo, né, participar, porque não adianta a gente dizer assim, eu vou construir esse espaço para aquela população. Depois que você constrói, você pega e bota a população ali dentro. Não foi o espaço para ela. Foi o espaço que eu queria e eu coloquei lá. Então, ela não vai se sentir pertencente, eu não estou respondendo aos anseios que ela quer. Então, dentro desse contexto todo que a gente trabalha, né, eu já passei. A gente acredita que, trabalhando esses pilares, a gente consegue transformar os ambientes. E isso a gente pode fazer, né, talvez não começar numa escala já macro de uma cidade inteira, mas começar pontual. A gente gosta muito de falar de ambientes inteligentes e felizes, onde você vai trabalhando os ambientes. Depois você trabalhar todos os ambientes da cidade, você chegou na cidade inteligente e feliz, né? Mas a gente precisa envolver as pessoas, a gente precisa desse trabalho, né, com um olhar diferenciado de todos que podem fazer parte daquilo para a gente desenhar esses novos ambientes. Então, deixo aqui as minhas reflexões para as cidades que queremos. Espero ter contribuído um pouquinho com o que vocês já fazem. Deixo aqui, se alguém quiser comentar, fazer perguntas. Muito obrigada.